Boa noite, pessoal. Boa noite, obrigada pela presença de vocês. Vou fixar aqui o nome da nossa live. Vamos esperar uns minutinhos para o pessoal entrar. Boa noite, obrigada. Bem-vindos à nossa live hoje. A gente vai conversar um pouco sobre liderança no esporte e nada melhor do que a jogadora de vôlei, capitã do Itambé Minas, Carol Gataz. Só esperar a Carol entrar. Bom, gente, enquanto a Carol entra, eu queria agradecer a presença de todos vocês, dizer que é uma honra representar essas mulheres desse grupo, desse Instagram, né? A Carol já entrou aqui. Estou muito feliz e honrada, né, por estar aqui nesse momento, tendo essa oportunidade. Carol já está aqui, já vou chamá-la. Só um minutinho. Ei, Hello! Carol, hello! Tudo E bem? aí, tudo bem você? Tudo ótimo. Que bom ter você aqui de novo Saudade! na minha casa, Verdade, adoro. né? Carol, Adoro, adoro demais. obrigada mais uma vez por ter aceitado o nosso convite, né? Obrigada a você, Mar. Então, vou me apresentar e apresentar o Instagram. Né? Meu nome é Marcela Gomide, sou fisioterapeuta esportiva, sou uma dessas mulheres desse grupo da Sports Woman. Nós todas somos fisioterapeutas esportivas e nós criamos esse Instagram exatamente para incentivar a inserção da mulher no esporte, né? Para estimular a questão da equidade e também para entender as dificuldades e também valorizar os cases de sucesso das mulheres no esporte, né? E aí hoje a gente tem essa convidada super especial para nos inspirar, né, cada vez Emitir. mais. Carol Isso Gataz. aí. Carol Gataz é jogadora de vôlei, né, jogadora e capitã do Itambé Minas, né, foi campeã da Superliga várias vezes, né, e conhece muito sobre as estratégias do jogo, como lidar no esporte, né, como potencializar todas as jogadoras, colegas, amigas de equipe. Né, Carol, obrigada por estar aqui inspirando a gente, inspirando essas pessoas. E acho que Eu que vai ser agradeço, super Mar. legal esse nosso bate-papo, né? Eu sempre Vai, adoro com estar com a certeza. Carol. É verdade, nosso papo é bom demais, mas eu agradeço o convite. É uma honra estar aqui, Mar, falando, né, para vocês. É sempre uma honra estar falando de liderança, né, porque é uma coisa que eu acho muito bacana, não só na liderança dentro de quadra, mas na vida no geral, né? Então, assim, muito obrigada pelo convite e vamos falar bastante sobre isso. Vamos, com certeza. Não, então, Carol, né? Eu conheci a Carol lá em 2014, né? Na primeira vez que a Carol jogou, que veio para o Minas e nunca mais foi embora, graças a Deus, né? Quero ficar muitos anos ainda. Deus quiser. Então, tive oportunidade, né? A gente teve a oportunidade de trabalhar juntos em muitos momentos de muitas alegrias, né? Também. E aí eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória como atleta até chegar no vôlei. Carol tem uma história interessante de participação em outros esportes, né? Até se encontrar e aí ter essa trajetória de sucesso no vôlei. Na verdade, eu sempre gostei muito, né, de esportes, mas desde pequenininha eu sempre fui muito ativa, muito hiperativa, e eu sempre gostei muito de jogar e de fazer qualquer coisa relacionada ao esporte, porque eu sempre gostei de me mexer muito. Então, eu comecei quando eu era pequena, aqui na minha cidade, em São José do Rio Preto, que é a cidade da minha família. Eu jogava basquete, jogava futebol, jogava handebol, jogava um monte de coisa. Antes de começar o vôlei foi o último esporte que eu entrei, na verdade. E foi o último que eu fiquei E até lá, ficou né? para sempre. Exatamente. Então, assim, eu comecei aqui, né, no vôlei, fui convidada para jogar em São Paulo, no São Caetano, e aí foi minha trajetória até hoje. Lá se vão mais de
22 anos de vôlei profissional aí quase. Então, é uma história longa. É uma história longa, né? E aí fala um pouquinho pra gente por alguns times que você passou. Carol também teve uma passagem fora do país. Como que foi essa experiência? Ah, na verdade, assim, foi muito boa a experiência, sabe, Má? Porque, na verdade, quando a gente joga fora do país, a gente sai um pouco da nossa zona de conforto, né? Sim. E mais do que nunca, a gente aprende muito como funciona um outro campeonato, que é diferente daqui, e outra cultura também, né? Então, na época que eu joguei na Itália, foi uma coisa muito bacana, apesar de eu acho, né, hoje com mais experiência que eu tenho, né, com mais idade, eu poderia ter aproveitado muito mais na época, Aham. mas foi uma coisa muito bacana, porque eu aprendi, eu conheci outras jogadoras, outros níveis de jogadoras, um outro nível de campeonato. Então, assim, é legal isso porque é seu currículo, são coisas que vão chegando para você em forma de conhecimento e de crescimento também. Então, foi muito bacana Sim. essa minha passagem no vôlei italiano, né? E também essa construção da Carol como atleta, né? E fora de quadra também, né? Então, viver outras culturas, conhecer outras pessoas, entender outros tipos de liderança, né? Que é um pouco Exatamente, diferente exatamente. da nossa liderança aqui no Brasil, né? Ter essa experiência para poder também fazer a melhor tomada de decisão dentro do seu trabalho, né? Na sua jornada. Não, com certeza. E tudo é um aprendizado, né, Márcio? Todas as pessoas que passam na nossa vida, todos os times que eu já passei, todas as situações que a gente passa são aprendizados que a gente vai acumulando ao longo da vida, não é? Eu costumo brincar que eu falo assim, nossa, como eu queria ter 10 anos a menos com a experiência que eu tenho hoje, porque eu ia fazer um monte de coisas diferentes, mas infelizmente a gente não consegue, né? Então, Não, assim, na foi muito verdade é uma bacana ter. construção, né? Então, por Exato, isso que você exatamente. é a Carol de hoje, né? Exatamente. E assim, eu acho muito bacana porque é um crescimento que eu falo, poxa, que legal. Pelo menos porque tem muita gente que de repente não consegue chegar nessa construção de um. Não só como pessoa, mas como jogadora, como atleta, enfim, como outras coisas assim. E é uma construção, realmente é uma construção do que a gente passa. E realmente você falou, são outros líderes, outras pessoas outra cultura, outras coisas que a gente vai aprendendo e a gente vai moldando o que nós somos, o que leva o ser humano a ser quem é no dia de hoje, né? Então é muito legal. E aproveitando e falando de diferentes lideranças, né? Existem. Nossa, tem um pessoal aqui pedindo para você mandar beijo, Felipe, Beijo, Elane. Fê! Meu amorzinho, um beijo. Rafa, beijo. Pra Gabi, um beijo. Tá aqui em Para casa. todo mundo, para ninguém ficar com ciúme, Elaine, um gente. beijo. Um beijo. Um beijo pra todo mundo. Amo vocês. O pessoal tá pedindo pra você voltar logo, chega de ficar em Rio Preto. Carol, a gente Ah, tá com então. saudade de você. Eu também acho, eu também acho. Daqui a pouco eu tô voltando, gente. Daqui a pouco eu tô voltando. Vocês não vão mais nem me aguentar mais aí. Você fala, pode voltar para Rio Preto. Se Deus quiser, a gente já vai Então, voltar a treinar. Se Deus quiser. vai, tomara, vamos sim. Amém, amém. E aí, pensando que existem vários tipos de líderes, né? Então, a gente tem aquele líder que é construtivo, ele é normal, ele é democrata, pode ser democrático, pode ser liberal. Tem aquele destrutivo, né? Que é aquele chefe, na verdade, ele nem é líder, ele é chefe, né? Tem o líder Aham. coach, que tem foco na performance, foco em resultados, e você, na sua trajetória, lidou com vários líderes diferentes, né? Com estilos diferentes. E Total. aí, dentro disso, qual que foi a sua melhor experiência? Qual que foi o aprendizado que você adquiriu com essas pessoas? Qual que foi o melhor, não a pessoa, mas qual que foi o melhor Tipo, perfil de líder, né, para você? E que é não, eu acho. uma inspiração, né, uma forma em que você se espelha para poder seguir dentro do seu... Até de você como capitã de uma equipe, né? Aham. Não, acho que sem dúvida nenhuma, Má, o líder que eu sempre gosto de me inspirar e me inspira também é sempre o líder construtivo, né? Eu acho que esse tipo Aham. de líder está sempre nos mostrando e nos mostrando o caminho, não só pelas palavras, mas pelas atitudes. Que eu falo muito que eu não gosto muito de falar, mas eu gosto de agir. Então, de repente, dentro de quadra, né? Eu falo que eu uso isso muito dentro de quadra, porque realmente eu não sou uma pessoa que tem uma didática, vou falar, vou.
Não, e isso é difícil, porque às vezes a gente tem que ser um pouco mais política, mas eu não sou assim, eu gosto de demonstrar, e muitas vezes eu vejo que às vezes eu erro da maneira de motivar, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer. Então eu gosto de Uhum. ser líder, eu gosto de ser uma líder que faz, eu não gosto de falar. Então, assim, eu vou estar lá, vou estar treinando o máximo que eu posso. E claro que esse líder construtivo que me inspirou, né, que eu tive alguns ao longo da minha carreira, são líderes que te demonstram e te faz acreditar que você pode cada vez mais. Né? Então, Uhum. ele tenta tirar sempre o seu melhor. Ele vai lá e vai falar assim, ele sabe o seu lado, o pior, e não vai dar essa ênfase do lado pior, vai tentar minimizar esse seu lado pior, mas vai te dar uma grande ênfase do lado que você pode render mais. Então, assim, eu funcionei muito melhor assim. As pessoas me mostrando, cara, você pode, você vai lá e faz. Ah, eu não, mas eu nunca fiz, não é minha característica. Vai lá e faz, vamos treinar para isso. Foi que Uhum. foi, eu fiz, treinei e consegui. Então, assim, eu gosto desses tipos de líderes, né? Eu acho Sim. péssimo líderes que te rebaixam, ou né, o líder que é o chefe, né? Que muitas vezes é uma Aham. pessoa que muitas vezes, eu vou te falar que são pessoas que já passaram por situações que são muito boas, ou que eles foram muito bons antigamente. Vou falar falando mais no esporte do que no Sim. geral, mas são pessoas que, de repente, foram muito boas no passado e não têm paciência com as pessoas que não são tão boas quanto ele. Então, assim, eles não aceitam muito que a pessoa tenha suas fraquezas e sempre está, tipo, meio que tirando Quer um estar pouco sempre no dessa. topo, né? Sem Exato, quer estar sempre no perder topo e não quer esse lugar. demonstrar, né? E não quer ajudar a pessoa ou demonstrar e mostrar os caminhos para as pessoas como que elas podem melhorar para isso. Então, esse tipo de líder realmente não, eu não funciono bem. Eu sempre com, com esse líder construtivo, eu sempre me dei muito melhor. Ah, não, com certeza. E é isso que você falou, né? Assim, dar exemplo, né? A atitude, isso é que faz a diferença, né? Então tem até aquela Certeza. frase que a gente fala muito assim, que as pessoas vão sempre lembrar do que você fez, mas não do que você disse, né? Exatamente, exatamente. Então, isso faz toda a diferença. E com certeza, assim, o líder construtivo, porque ele aprende também junto com o liderado, né? Com Então, certeza, isso com que é legal, certeza. porque é uma construção junta, né? É assim, é um learn together. Então, a gente. Exato. E um líder construtivo é humilde, né? Ele quer pegar todas as situações até para aprender, porque todo o ser humano aprende até na hora da gente morrer, né? Então, assim, eu acho o legal é isso. Eu acho que até esse líder construtivo ele quer aprender, ele quer saber mais, ele quer e às vezes nem só para tanto para ajudar as pessoas, porque ele sabe que ele vai ajudar, quando ele está se ajudando, né? Então, assim, se ele sabe que ele vai ter mais essas experiências, com certeza ele vai estar ajudando muita gente até sem perceber. Então, assim, Naturalmente, né? naturalmente, exatamente. É muito natural isso. Então, é bacana, porque os líderes, os melhores líderes, para mim, que eu acho, são as pessoas que são naturais, que isso vem delas, né? Não é aquela coisa meio que forçada. Então, isso é muito bacana. E porque também o líder é o guardião dos valores, né? Então, assim, ele É, tem que ter consistência, ele tem que ser coerente, ele tem que se exato. comunicar bem, né? Então, entender também que existem estilos diferentes e pessoas diferentes é importante para você lidar da melhor forma com elas, né? E aí, pensando em Exato. perfis diferentes, como que você no dia a dia, dentro de quadra, né, no esporte principalmente, e fora, além da atitude, o que que você usa como prerrogativa, né, para ter uma liderança positiva? Ah, mas assim, eu falo muito que pela criação que eu tive, isso para mim foi muito natural. Eu não tenho que ficar me esforçando para isso, né? Graças a Deus eu tive uma criação muito boa, meus pais me deram uma educação muito boa, que eu acho que isso já é natural. Isso a gente já leva para a vida. Então, assim, de repente as minhas atitudes fora de quadra ou dentro de quadra, que é o respeito, a empatia com as pessoas, né? A motivação, tudo isso eu tive dentro de casa. Então é muito natural para mim. E assim, eu gosto de ser uma pessoa que, para mim, não existe diferença, né, entre ninguém. Então, acho que todas as pessoas que Aham. estão ao nosso redor são importantes. Muitas, né, eu falo dentro do clube, existem várias pessoas ali que nos ajudam desde
enfim, né, de todas as maneiras. Então, assim, eu acho que é uma coisa meio que natural, como eu falei, né? Então, eu não me preocupo tanto isso, porque eu acho que é meu isso, de repente. É uma coisa meio que de criação, talvez. Então, Não, e também é uma é natural. liderança nata, né? Então, assim, você vai É, aprimorando, obviamente, ao longo do exato. tempo, né? Tendo Exatamente, exatamente. experiências, convivendo com diferentes pessoas, né? Eu acho que assim, a gente vai saber, lógico, a gente sabe o que é certo, o que é errado, o que a gente pode fazer para o bem, o que a gente sabe que não vai ser para o bem, que não vai estar prejudicando. Então, acho que esses valores, né, que a gente, né, aprende como viver em sociedade e tudo mais, eu levo isso para não só para a quadra, mas também para fora, para a convivência como um todo. E realmente, se essa liderança vem de dentro, são as suas atitudes que vão fazer ela. Foi o que você falou. Não adianta eu estar aqui falando e eu demonstrar uma outra coisa no meu dia a dia. Então, eu não seria uma pessoa que fala, poxa, mas essa menina aí fica falando, mas na hora de agir, ela não age do jeito que ela fala. Então, realmente você falou, eu sou muito mais uma líder e gosto de liderar pelo exemplo, então as minhas atitudes eu espero que sejam as melhores sempre. Não, com certeza. Não, e é isso mesmo. E aí entram egos e vaidades, né? Então, egos e vaidades Muito. fora do controle inviabilizam um time, né? Você já teve, né, assim, óbvio, já teve experiência com isso. Quais são as estratégias que você usa para, porque a gente tem o jogador, né, falando assim, do esporte que é focado para a tarefa, né, para o time, e o Uhum. totalmente egóico, que ele só olha para o umbigo dele, né? Exato. Então, assim, administrar esses egos e essas vaidades é muito difícil e às vezes realmente destrói um time que teria tudo Muito. para ser campeão, né? Então, Muito. quais estratégias, como lidar com essas situações? Realmente não é fácil. A gente sabe que realmente essas pessoas que têm muito ego são pessoas muito vencedoras. Mas, Uhum. por outro lado, também tem pessoas muito vencedoras que são muito humildes e que gostam de doar as experiências. Então, o legal do esporte coletivo, e quando a gente começa a entender isso, e quando a gente tem uma equipe que realmente tem essas pessoas que têm muito ego, mas ao mesmo tempo também tem pessoas muito vencedoras, quando essa pessoa que tem algum ego fora do contexto do grupo, que às vezes acontece, poxa, ela acha que sabe mais que o técnico, ou não está é, em, em, Sintonia em mesmo, né? sintonia, exato, mas nessa sintonia de acreditar num trabalho ou uma coisa, vai ter sempre uma outra pessoa que também tem essa experiência e vai falar, poxa, calma, não é assim, tá aprender, né? Então, claro que não é fácil, é muito difícil, mas realmente foi o que eu te falei. A gente tem que aprender a lidar, tem que saber o porquê que essa pessoa está assim, conversar com ela, entendeu? Então, assim, é um jogo de cintura que a gente tem que ter, é óbvio, mas existe muito isso, principalmente, exatamente o que eu falei, vaidade, ego, e são pessoas que de repente não conseguem ouvir outras pessoas, acham que a verdade é aquela e ponto, e realmente não é. Eu acho que toda a gente tem que aprender, e que é muito difícil, é. Mas a gente tem sempre que dar ter esse jogo de cintura, porque senão não funciona. Uma equipe não Sim. funciona quando tem essas pessoas que querem sair um pouco do contexto. Eu já joguei em grandes equipes, em grandes times, com grandes jogadores, que a gente não chegou a lugar nenhum, porque às vezes tinha conflito de alguns egos, entendeu? Então, assim, é Aham. muito. E já joguei em equipes muito inferiores, que se fechou como grupo e deu muito certo. Então, assim, é muito de jogo de cintura, é muita coisa de conversar e é complicado, é dia a dia, não tem como. É achar o equilíbrio, né? Mas que não é Exato, tem que fácil, é achar. muito Não é desafiador, né? Então, muito, sempre muito. voltar para o centro é importante, né? Mas achar Demais. esse centro nem sempre é uma tarefa muito fácil. E é a tarefa de Não é. capitã, né? Exatamente, exatamente. Uma das, né? Porque eu falo assim, Má, que a capitã, na verdade, né, é escolhida como capitã dentro de quadra pelo técnico, né? Geralmente, quando você vai falar com o técnico, ou vai falar com o juiz, mas existem várias, numa grande equipe, e a maioria das equipes, eu acredito que seja assim, existem vários tipos de liderança dentro de quadra, não é só a capitã Sim. que exerce isso. Então, assim, existem várias lideranças dentro de quadra. As grandes jogadoras são muito líderes. Então, assim, isso vai se tornando também muito bacana, essa troca de informações que a gente tem com outras pessoas também, né? Com as mais experientes, com as mais velhas, ouvindo também as mais novas, que também têm a visão delas, que é uma visão diferente. Ou seja, eu acho isso bacana, essa troca que tem
a capitã, que para mim é uma faixa, mas que é importante, mas não só a capitã com a faixa na camisa, mas as outras também dentro de quadro que são muito importantes. Sim. E aí você falou, né, das mais novas, das mais experientes, e aí a gente lembra da questão da liderança situacional, né? Então, assim, que vem com a maturidade mesmo e com a situação, com o contexto, né? Hoje, inclusive, dentro da fisioterapia, mas dentro, né, de todas as áreas, mas falando da área da saúde, o contexto é extremamente relevante, porque os sistemas são dinâmicos, né? Então, Uhum. muda muito rápido. Então, se a gente não entende o contexto, a gente acaba perdendo e não acha o equilíbrio ou não acha a melhor intervenção, aquela que vai ser mais efetiva, né? Aham. Então, pensando em que tem equipes que são mais maduras, equipes que são mais jovens, você já passou pelas duas situações, né? Você já falou que teve algumas experiências em relação a investimento. E em relação à maturidade, experiência, idade mesmo. Não, com certeza. Eu acho que a gente tem que passar tudo isso, né, Maia? A gente já tem essa experiência, essa vivência, e é muito legal, porque você acaba descobrindo e sabendo e melhorando o seu contexto de tudo, tanto pessoal, corporal, como você cuida de tudo isso. E é muito bacana isso. Depois de você olhar para trás e falar, poxa, que bacana que eu consegui fazer agora. Olha como. E mais legal ainda é você ver a evolução, né, Mar? A evolução que Sim, você consegue fazendo com essa construção que você tem do corpo, da mente, do dia a dia. Então é muito bacana isso, né? Então, quando às vezes você é mais nova, você não é tanto, você não tem tanto essa percepção, porque às vezes a gente não sim. enxerga. Tanto que eu gosto muito de falar com as mais novas hoje em dia, né, que a gente já passou, porque eu já passei. Então, às vezes eu não estou nem falando de outra pessoa, por exemplo. Eu vou dar um exemplo, eu dou o meu exemplo, porque eu passei. Foram situações que, de repente, se eu soubesse falar, nossa, poderia ter sido diferente, poderia ter sido melhor, eu poderia não ter feito Aham. daquele jeito, mas é claro que são escolhas, são inexperiências, mas que formam a sua carreira do mesmo jeito. De repente, se eu não tivesse passado o que eu passei, eu não estaria onde eu estou hoje. Então, assim, é muito relativo muitas coisas, né? Mas é basicamente isso, assim. É É difícil, mas ao mesmo aprendizado, tempo, né? aprendizados que a gente aprende no dia a dia. Todos os dias a gente está aprendendo alguma coisa. E assim, pensando nessa questão de nas equipes, né? A gente teve alguns anos no Minas, mas sempre a gente tem equipes que têm atletas mais jovens. E travou. Você tá me ouvindo, Carol? Travou, agora eu tô. Você Tá? tinha sumido, agora Você também voltou. tinha sumido, voltou. Então tá ótimo. A gente sempre tem equipes mescladas, né, em relação à idade, o que é muito bom, né? E o que eu vi Aham. assim nos últimos anos, que foi super legal e assim de crescimento mesmo para as atletas mais novas, foi como que as mais experientes davam não só o exemplo, mas estavam disponíveis para ensinar, né? Para Uhum. mostrar o que elas já passaram, para facilitar o caminho das atletas, né? Que é o que você falou, se eu soubesse disso há 10 anos atrás, a minha história talvez seria diferente, mas você teve que Exato. passar por ela, né? Então, também Exatamente. ter essa disponibilidade para ensinar, para entender, porque eles também ensinam a gente, né? Porque hoje é um Muito. outro mundo, né? É totalmente diferente, sabe, Mar? Assim, eu falo que na minha época eu tinha pessoas que eu poderia me inspirar, mas hoje eu acho que tem mais, porque eu acho que o vôlei, o esporte no geral, ficou mais profissional. A gente, ao Sim, longo dos anos, o esporte foi se profissionalizando, mais meios de como a gente como a gente se cuidar. A rede social nos deu muita coisa que a gente possa ler, possa para melhorar, suplementação, próprio cuidados com o corpo, né? A própria Relief está sim. aí para É, nos ajudar com isso. Não, mas é verdade. não, Então, e é coisas que às vezes verdade, né? e isso tudo é uma construção. Então, eu falo que as meninas mais jovens nos traz aquela ânsia, aquela vontade. Isso é muito bom pra gente, porque você fala, caramba, essas meninas estão afim muito. E ao mesmo tempo, as meninas que são inteligentes e que querem aprender, têm essa humildade de observar. E se elas observarem Exatamente. e observarem e perguntarem e ver as atitudes, de pequenas atitudes, ou no dia a dia, ou nos treinos, ou em quadra, que, cara, você vai ver que essas atletas vão crescer futuramente, porque vem pelo exemplo. Né? Eu falo assim, eu até Exatamente. brinco, o ano passado a gente começou a treinar, tava eu, Thaisa,
E a gente já tinha a Sheila, a própria Sheila, mas elas estavam a Sheila estava na seleção depois. E o Nicola chegou. E assim, tinha algumas meninas mais novas. E às vezes, as meninas mais novas que não... Às vezes não é nem que não querem, não é isso. Mas às vezes não tem essa iniciativa, esse a mais, né? Inexperiência, às vezes, Inexperiente também, também, né? exato. E aí a gente treinando lá, e aí a gente, treino de defesa, a gente caía no chão. Eu, Thaísa, As Sheila, as veinhas mais todas no velhas. chão. As mais velhas caindo. E aí o Nick dando aquele treino de defesa e as meninas não caíam. Ele parou o treino e falou, mas peraí, gente, peraí, tá tudo errado isso. As meninas estão lá se esborrachando no chão, as meninas mais velhas que já fizeram... E vocês não estão caindo? Não. Aí ele pegava e esculachava, tipo assim, esculachava no bom sentido. Mas eu falo, realmente, são pessoas que você fala, caramba, se essas meninas estavam vendo que a gente estava caindo, elas deveriam estar caindo junto. Depois elas começaram a entender, opa, realmente elas estão dando a mais, então eu tenho que dar a mais também. Então, acho que são esses tipos de exemplos que as mais novas né, podem pegar e nós estamos disponíveis ali para isso. Se tem alguma uma dúvida, uma pergunta, enfim, é muito bacana essa troca de experiência. Não, e também é legal porque, assim, vocês mais experientes, não vou falar mais velhas, mais experientes. Ah, isso, experiente, eu vou ficar mais velha essa semana que vem, ai meu Deus. Semana que vem, aniversariante do mês de julho. Vocês que são mais a Bruninha, você tá me tirando, hein, Bruninha? Eu vou falar nada pra você não, viu? Falou a novinha, né? Super novinha, vou falar nada. Então, e também quando as mais experientes exigem das mais novas... A Lu entrando também, olha lá. Gente. Técnico. Aí até perdi. É igual a Luciana, olha lá, o brócolis. Quando as mais velhas exigem, né, assim, mais responsabilidade das mais novas, o técnico também é um técnico exigente, é porque, na verdade, ele sabe que você pode entregar. Né? Vocês, óbvio, quando certeza. exigem das mais novas, sabem que elas podem entregar exatamente, mais e dar o melhor, que foi o que você falou. Você não precisa vencer sempre, ganhar sempre, mas você tem que ter certeza de que você se doou ao máximo e fez o melhor. Exatamente. Às vezes o resultado não foi aquele desejado, né? Mas você tem a consciência certeza. tranquila de que foi feito você fez tudo. Melhor. Não, isso sem dúvida nenhuma, Mar, sem dúvida nenhuma. É o que você falou. Se a gente enxerga o potencial nessas meninas, se elas fazem, elas podem fazer, independente de como. Se ela está fazendo no treino, ela sabe que ela pode fazer no jogo. Então, ela não pode entregar menos que isso, entendeu? Então, às vezes, a cobrança, até uma cobrança, é por isso. De repente, você vê, poxa, essa menina consegue fazer, vamos, sabe, bora! Né? Então, assim, a gente sabe que é complicado, mas as meninas mais novas têm muito que aprender. Mas faz parte, né? Um dia você foi novinha. Com certeza, com certeza. Eu também era assim. Eu falo que eu era assim também. E que nem eu falei, se eu soubesse disso antes, poderia ter sido diferente, mas a gente não tem como aprender antes. Claro que tem, olhando para os exemplos que a gente tem, né? Hoje, que nem eu falei, hoje em dia, na verdade, a gente tem vários meios de estudar sobre isso, de ver sobre isso. Tem vídeos no YouTube, tem livros para se ler. Então, assim, eu acho que tem meios. Então, tem que ter um interesse, acesso, né? Exato, tem que ter um interesse. Se tendo interesse, a pessoa cresce. Com certeza. Carol, e como é ser mulher no esporte? Olha, Má, eu falo que graças a Deus, né, a gente sabe que a mulher no esporte sempre sofreu muito, né? A gente sempre buscou pela igualdade. Hoje a gente está muito mais próximo do que estava o ano passado e está muito mais próximo do que estava 10 anos atrás, né? Na idade média lá, que tá melhorando, né? Não, melhorou muito, fala claro. Até no nosso grupo assim, porque tem como é ser mulher no esporte, e às vezes vem a pergunta assim, o que você espera das mulheres no esporte? E a gente fala, eu espero não escutar mais essa pergunta daqui a alguns anos. Exatamente. São coisas que a gente fala, poxa, não tem que existir, né? Eu acho que são várias coisas que a gente sabe que não tem que existir mais, não só isso, mas outras várias tipos de preconceitos, né? Sim. Mas a mulher, hoje em dia, eu falo que, graças a Deus, eu nunca senti isso na pele, porque eu sempre joguei em boas equipes e tudo mais, mas até um tempo atrás, eu falo, até questão salarial, né? A gente sabe que é muito ainda, né, tem essa disparidade entre
o masculino, o feminino, o homem, a mulher, não só no vôlei, mas no futebol é Nas muito discrepante. organizações Nas também, organizações né? no geral, todas as empresas. Então, assim, a mulher, a gente tem muita mulher competente, mas ainda tem essa resistência do homem em é, é, pegar a liderança da mulher e aceitar ser subordinado dela. Então, isso tem que mudar muito, né? E assim, a gente Que fala na que. verdade é ter igualdade de oportunidade, né? Nem igualdade, Exato, né? É equidade, que a exato, gente. Então, exatamente. assim, os dois têm condição, capacidade e mérito para aquele Exato. lugar, né? Não é a gente fala também, uma das nossas frases do nosso grupo é excelência não tem gênero. Então, assim, se o homem for Exatamente. melhor, se a mulher for melhor, aquele que merecer mais, né, Exato. Aham. Aquele que vai ser o entregar escolhido. resultado, exatamente, aquele Exato. que entregar o resultado, eu acho que é isso mesmo. Eu acho assim, a mulher tem lutado muito, eu acho que as mulheres têm lutado muito pelo seu espaço, exatamente o que você falou. A gente não tem que lutar pelo espaço, a gente tem que lutar pelo merecimento de estar ali no lugar que a gente conquistou, Sim. né? Mas eu acho bacana isso, esse crescimento que a gente sabe que está acontecendo. Então a gente não pode parar, né? Tem que haver essa junção das mulheres, essa sororidade, e vamos embora. E vamos para frente. É isso aí. Juntas, né, somos mais fortes. Juntas É assim? sempre, exatamente. Não, e é muito legal, porque sempre uma apoia a outra, né? Assim, as Exato, experiências, essa troca é muito importante, né, para seguir em frente, porque esse é o com certeza. caminho, né? Aham. E aí, qual que é a líder que é sua inspiração? Nossa, Má, eu vou te falar que Não necessariamente no esporte. é. Ah, tem várias pessoas que eu acho que são pessoas que me inspiram assim, mas eu não sei te falar. Pensar uma assim? Eu sei uma que você já falou. Inglaterra. Ah, da Margaret Thatcher. É, Não, com certeza que ela foi uma das pioneiras, né? Eu acho que na época ainda dela era muito pior, né? Essa relação com os homens. Então, ela acho que foi uma das primeiras, e claro que é uma inspiração, né? sim. Mas, e mesmo nesse mundo moderno também, tem várias mulheres que eu acho que representam muito bem, a própria Marta no futebol, que tem que Sim. lutar muito aí para estar entre as melhores, e tá, é a melhor do mundo e tal, e ainda, né, você vê que o reconhecimento é difícil. Então, assim, eu acho que essas pessoas que lutam e que brigam por alguma coisa, eu acho que me inspiram de todas as formas. Ai, com certeza. É, então, tem uma A pergunta Keila, é da. verdade aí, ó. A Bruninha tá Ah, falando mesmo. A Keila é uma verdade, pessoa que a me Keila é inspira muito muito. inspiradora. Exatamente. Pela maneira que ela faz essa gestão do Do time. vôlei, né? É Do uma pessoa time. super moderna, uma pessoa que briga pelos direitos da mulher e vê o tanto que ela é competente. Ela chega com umas ideias que eu falo, caramba, sabe? Ela pensa além. A Então, Keila, gente, é bem lembrada, diretora. Bruninha. A Keila é a diretora do vôlei feminino do Minas. Aí, É ó. a única mulher diretora do clube, né? E Exatamente. E ela é muito competente. muito competente, presente, mãe Muito. de 3 filhas, Exato. né? E tá Ela me inspira. sempre. Ó, e vou te falar uma coisa. O melhor de tudo é que agora eu tô convivendo com a minha filhada, né? E eu falo pra Renata, eu Aham. falo assim, Renata, você é uma guerreira, porque realmente ser mãe não é fácil, assim, é o cansaço do mais. E ainda eu falo assim, mãe de 3. Falo, olha, ela tá de parabéns mesmo, viu? Eu tenho que Ela tirar o tá. chapéu porque não é fácil. Nossa, aquele é uma inspiração, A com Keila é certeza. nota 10 mesmo, com Exato. certeza. Tem uma pergunta da Shalimar. A Shalimar é uma das fisioterapeutas do nosso grupo. Ela pergunta: você é uma atleta experiente, continua com uma ótima forma física. Impressionante. É, queria saber quais fatores você considera essenciais para essa excelente performance durante tanto tempo. Eu acho que não existe muito segredo, né, Má? Mas é uma coisa que todo mundo tem acesso hoje, que são os cuidados com o corpo, né? Eu acho que a gente Sim. tendo uma alimentação regrada, cuidado com o sono, cuidado com o descanso, né? Todo a preparação pré-treino, pós-treino. Então, isso tudo é uma junção. Alimentar bem, suplementar bem também é muito importante para o atleta de alto nível.
E então foi engraçado porque eu também, faz pouco tempo, que eu também aprendi essas coisas. Porque até, sei lá, 10 anos atrás não tinha essa gama de suplementos que a gente tem hoje, essas informações que a gente tem nutricionais, essas informações com produtos que nos ajudam a recuperar mais rápido. Então, Sim. assim, isso tudo vai modernizando, né? Então, acho que esses todos são os fatores que eu uso para me manter em alto nível e tentar melhorar a minha forma ano após ano, né? Porque a gente sabe que quanto mais velho a gente fica, mais cuidado a gente precisa ter com o corpo. Então, eu tomo muito E cuidado se com ele. começar antes, melhor ainda, né? O Com corpo é seu instrumento certeza! de trabalho, né? Exato. Se eu souber, que nem eu falo, se Então, eu soubesse disso há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, vamos dizer assim, eu estaria, de repente, melhor ainda. Então, assim, quanto antes começar esse cuidado com o corpo, descanso, todos esses fatores, quanto mais você vai ficar mais tendo uma longevidade no esporte, no geral. e na verdade você é a líder, né? A pessoa responsável pelas ações do autocuidado, né? E o autocuidado não Exato. é só fazer exercício, é cuidar da mente, né? Cuidar das suas Exato. ações, cuidar do próximo, né? Isso tudo engloba, né, Mai? Isso tudo engloba. E, assim, é uma coisa que é exatamente o que você falou, é espiritual, é a mente. Se você não estiver bem, não adianta você tá mal de cabeça e tá lá treinando, que nem uma louca, que você não vai evoluir. Né? Exatamente Sim. essa olhar para o próximo com um olhar diferente, respeitar, né, as pessoas, o outro modo de pensar. Então, esses que são fatores. E são fatores, como eu falei, são fatores que hoje em dia tá à frente de todo mundo. Isso a gente pode encontrar nas redes sociais, é muito fácil. Então é só questão das pessoas começarem a procurar mesmo essas informações que pode melhorar todos os aspectos da vida. Começarem a ter consciência disso, né? Eu acho que já Exato, exato, passou a hora de ter consciência em relação a isso. exato. Isso é para todo mundo, né? Mas a atleta, né, que vive do esporte, que precisa mais do que nunca, né, do corpo, da mente sã, Aham, do corpo são, né? é, Então esse cuidado é essencial. exatamente, com certeza. Tem outra pergunta. Aproveitando, né? Assim, então, falando um pouco da fisioterapia, né? A gente sabe que ninguém faz nada sozinho e que é toda uma ação da comissão técnica e da comissão médica, né? E aí cada organização chama de uma forma, mas assim, a comissão técnica, incluindo a comissão de saúde e a parte técnica, são muito importantes em todas as tomadas de decisão, né? Então, a gente faz gerenciamento de risco, a gente tem que traçar as melhores estratégias para aquele melhor contexto, né? Precisa de ter uma confiança e também Muito. adesão àquilo que está sendo proposto, né? Aham. Então, eu queria que você falasse um pouco, né? Todo mundo sabe que você teve uma lesão Das nossas, grave, das nossas sagas, vamos fazer da assim. nossa, né? Não, eu falo com o maior Algumas. prazer. Eu E eu falo com o acho que é maior legal prazer, porque, né, assim, Mar? tem muito, né, assim, nosso grupo é todo de fisioterapeutas esportivas e tem muitos fisioterapeutas esportivos acompanhando a gente, né? Então, eu acho que é Legal. legal porque essas experiências e essa troca é muito importante, né? E a gente também só conseguiu o resultado que a gente teve porque foi tudo traçado junto, feito Exato. junto, né? E aí, linkando com a liderança, é uma liderança da atleta perante o seu processo de reabilitação e uma liderança da fisioterapia perante o processo, junto Uhum, com as tomadas de decisões técnicas, né? exato. Não, isso tudo foi. Eu falo que foi uma experiência incrível que nós tivemos, né? Eu falo nós, porque É, de atletas estavam eu, Natália e Gabi, né, que eram as peças sim. principais nessa recuperação, porque eu comecei meu tratamento antes, né, Má, mas a gente sabe que Uhum, vocês estudaram muito e conseguiram colocar isso mais em prática quando a gente estava, né, o ano que aquelas meninas estavam aí. Eu já sim. tinha já a minha preparação, né, que vocês passavam tudo, mas foi bacana porque vocês estudaram muito, né? Você, a Bruninha, a Natália, Tá. Físio, né? O doutor Rodrigo Vaz, a doutora Carla, enfim, toda a equipe ali médica multidisciplinar, eles estudaram muito para que a gente pudesse chegar na melhor, e vocês pudessem passar o melhor caminho para nós
e para que nós pudéssemos estar na melhor condição para treinos e para jogos. Mas isso que às vezes as pessoas não sabem, fora esses estudos que vocês tiveram, né, tinha, que nem você falou, trabalho, equipe médica, equipe técnica. Era difícil, às vezes, uma aceitar a proposta, né? Então, assim, nós, atletas, estávamos ali dispostos a fazer, mas, de repente, mas ela não pode ficar de fora hoje do treino, porque amanhã a gente vai ter um jogo importante. Aí Mas, assim, o que foi muito bacana foi ver o resultado final. Acho que o mais importante foi isso, que foi traçada essa estratégia da melhor maneira possível, e nós, atletas, acreditamos muito no trabalho de vocês e brigamos e lutamos para fazer aquilo até o final. E foi isso que nos deu sustentação para conseguir todos os títulos que a gente conseguiu naquela temporada. Eu falo que foi aquela temporada que foi a que mais a gente desgastou, no sentido de que, poxa, não era fácil, a gente estava ali. Então, acho que esses cuidados que vocês tiveram, né, a equipe médica com a gente, foi um diferencial total. Eu falo que eu comecei um ano, 2 anos antes, né? E viemos numa crescente, e ali foi o ápice, poxa, conseguimos colocar tudo como tem que ser. É esse o método que é o mais próximo do certo, né? Porque eu acho que não existe o certo e errado, não é esse é o 100%. Eu acho que cada pessoa tem uma maneira, cada atleta tem uma necessidade, mas eu acho que naquele ano foi muito importante esse estudo que vocês tiveram todos juntos. Então eu falo que eu só tenho que agradecer, né? Pela honra e pela sorte de eu ter tido profissionais iguais a vocês comigo e com a Natália e com a Gabi. E eu acho que é isso. Foi todo esse trabalho que foi muito importante e é muito importante para a gente, para o atleta. Não, na verdade a honra foi nossa de trabalhar com vocês, né? Também de aprender, porque na verdade a gente foi aprendendo também com o processo. A gente tinha algumas estratégias, a gente tinha algumas ferramentas, né, que tinham maior efetividade, mas a gente só conseguiu porque a gente foi colocando na prática. Né? E tudo é muito complexo, né? Assim, a Natália, rainha da complexidade, né? Muito complexidade. Tudo é demais, no sentido de que, como tudo é muito dinâmico, e vocês, por exemplo, né, as 3 atletas, cada uma é uma atleta em momentos diferentes, que tinham a mesma lesão, mas que a lesão e o processo da lesão foi completamente diferente. Então, a sua lesão tinha uma característica, a da outra tinha outra, a da outra tinha outra. Então, na verdade, a gente tinha que tratar o indivíduo, né? Exato. E ainda fora isso era mais difícil ainda, né? Cada uma tinha essa particularidade. Então, assim, realmente foi... Eu falo que foi a temporada mais desafiadora, mas foi a melhor temporada da minha vida, né? Porque eu acho legal, Mai, voltando ao começo também de grupos, né, que eu falo, quando a gente encontra pessoas com o mesmo pensamento, com o mesmo objetivo, pessoas do bem que querem fazer dar certo, isso já é meio caminho andado, né? Então, é claro que foi muito desafiador, a gente sabe o estresse que a gente passou, mas ao mesmo tempo as pessoas que estavam nesse grupo ajudavam a ser mais leve, né? Então, assim, foi muito bacana, porque a gente conseguiu, depois de todo o estresse, ter esse carinho com todo mundo, porque realmente o grupo era sensacional, né? Não, realmente foi incrível, assim, inesquecível a temporada. Exato, né? Exatamente, foi inesquecível, muito bom. Tem uma pergunta aqui, na verdade, para nós duas, né? Além das gente, tem várias perguntas, eu não estou conseguindo ver todas. Se alguém tiver alguma pergunta e quiser colocar na caixinha de perguntas, facilita bastante. Para eu poder abrir, por favor. Além das ferramentas de análise que o Minas tem, o quanto vocês levam em consideração o feedback do atleta no dia a dia do clube? Então, na verdade... Total. Eu brinco, mas eu falo assim, ó, o doutor Rodrigo Vaz, ele fala muito comigo, ele fala assim, Carol, você tem a lesão, mas eu tenho que saber o que você está sentindo, porque às vezes você tem a lesão e não está sentindo nada. Muitas vezes a pessoa tem uma lesão e não está sentindo. Tem gente que às vezes não está aparecendo uma lesão tão grande e está sentindo, né? Mas você que tem que falar melhor, Mar. Não, tá aí a complexidade do sistema, né? Exatamente. Então, na verdade, assim, quando o Vaz fala isso, e a gente fala muito, né, nas nossas discussões, né, o time da saúde, porque a gente não pode ficar preso ao exame, né? A gente tem que entender como que aquele atleta está
funcionalmente e como que ele Exato. vai reagir diante do contexto que ele está inserido, né? Exato, é. Então, e aí pensando no modelo biopsicossocial, que é o modelo que a gente usa hoje, então eu não posso olhar só para o joelho da Carol, eu tenho que olhar para o Isso. sistema Uhum. músculo-esquelético inteiro da Carol, eu tenho que olhar para a parte psicológica, emocional da Carol, e eu tenho que Tudo. entender o contexto social dela. Então, assim, às vezes você não dormiu bem uma noite porque você aconteceu um problema na sua família, né? E Aham. isso vai repercutir na forma como você vai fazer desempenhar a sua atividade, né? Então, vai impactar diretamente na sua performance. Então, a gente Exato. precisa entender o que que realmente é mais relevante, qual que é a informação que é mais relevante naquele Uhum. momento para aquele atleta individual. Então, a gente tem que, deixa eu ver o nome dele, Igor, a gente tem que escutar, sim, o atleta e ponderar, né, assim, o feedback do atleta junto com a comissão técnica, se houverem questões da saúde, né, junto, e aí unir todas essas informações para traçar a estratégia ou fazer uma tomada de decisão que seja imediata ou a longo prazo, né? Perfeito. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. É... Qual a maior conquista da Carol no esporte? Nossa, são várias, né? São várias conquistas, mas eu gosto de falar das últimas porque, para mim, não porque eu estou no Minas agora, mas realmente o Minas acho que foi o lugar que eu passei que foi mais especial na minha vida, né? Que está sendo muito especial, espero que seja por muitos anos, mas foi o lugar mais especial. E vou te falar que os títulos que eu ganhei pelo Minas foram os momentos mais importantes para mim, porque eu falo dois momentos, porque eu falo que teve um momento também que foi muito importante para mim, que foi depois do meu corte de Pequim, de 2008, que eu Uhum. fiquei muito arrasada na época e, tipo, eu pensei até em parar de jogar e não achava motivação. E fui para o Rio de Janeiro na época e fui recebida muito bem lá. E nós fomos campeãs da Superliga depois daquele ano. Então, assim, foi um título muito importante para mim, né? Pessoalmente. E Sim. também agora, recentemente, claro, a conquista da Superliga, que era um título que eu queria muito ter pelo Minas. Depois de Uhum. 17 anos a gente conquistar o título, era uma coisa que eu tinha um sonho, um objetivo muito grande por tudo que o Minas faz por mim. Por tudo que Uhum. eu, desde quando eu cheguei no Minas, eu conquistei, eu cresci, eu recebi uma família do Minas. Então, assim, eu queria muito conquistar esse título e, para mim, foi o mais importante. Fora, claro, o tricampeonato sul-americano pelo Minas, que foi super Sim. importante, mas a Superliga, para mim, é o título mais importante que eu conquistei. Aí eu tenho a felicidade de fazer parte dele, né, Claro, né? Carol? Vocês fazem parte disso, Mar. A gente fica muito feliz. Eu, Bruna, Vá, né? Todo mundo que estava, doutora Exato. Carla, assim, foi realmente Vocês um todas são. momento Você muito incrível e incrível. assim, inesquecível para todo mundo que estava, né, participando, envolvido, enfim. Tem uma pergunta Exatamente. do Léo, o Léo é fisioterapeuta, Léo Barretti. Quando e o que a Marcela disse, além da físio, te fez se sentir mais segura na reabilitação? Olha, a Mar sempre me deu, sempre teve muito do meu lado, né, Mar? Eu acho que você, como eu falei, você e a Bruninha ali sabem tanto que a gente passava no dia a dia mesmo, né? Você ainda Sim, ficava mais com a gente, a Bubu, todos os dias, né? A gente ia lá com ela e vocês sabem o tanto que foi importante. E o mais importante de tudo, que eu falo que não só pelas profissionais, né, que vocês são, mas pela energia que a gente troca, né? Pela energia que a gente sim, trocava. Então, assim, o mais importante de tudo isso além de você confiar no profissional, é o profissional também te passar uma tranquilidade de que a gente vai melhorar. E eu me sentia muito tranquila em relação a isso. Porque realmente a gente passa por momentos difíceis na recuperação. Tem dias que você não quer claro. fazer nada, você chega chorando, você quer xingar todo mundo, você quer bater em todo mundo, tanta dor, de tanto estresse das coisas, mas ao mesmo tempo, se você tem uma pessoa do lado que fala, poxa, calma, vamos lá, estamos do lado, até às vezes nem fala nada, às vezes só tá ali do lado, Só você de vê, estar, né? exato, um sorriso no rosto, uma troca de energias, um olhar assim, já era muito importante. Então, acho que isso que sempre foi bacana, que eu sempre acreditei na minha recuperação por causa disso. Essa reciprocidade, assim, a gente tem muito, né?
E é muito importante, né, acho que é a confiança e também a adesão que você falou no tratamento, ou no que é proposto, seja tratamento, seja prevenção, enfim, seja às vezes até uma conversa de questões particulares, mas que não Exato, interferir exatamente. ali, né? Exato. Deixa eu ver aqui. É... Carol, você já sofreu algum preconceito por ser mulher? Teve algum momento que te marcou? Não, graças a Deus, não, nunca sofri nenhum preconceito por ser mulher, nem pela minha opção sexual, porque muitas vezes as pessoas também podem ter algum ataque. E graças a Deus eu fui sempre muito bem recebida por isso. Então, graças a Deus eu tenho que agradecer a isso também. Mas é porque você também passa isso, né? Então isso também faz toda a diferença, né? Eu acho que assim, a gente tem que. Eu falo muito, né, Má? Porque eu acho que assim, independente do que você escolher para sua vida, você tem que buscar a sua felicidade. E se Claro. você buscando sua felicidade, as pessoas. Claro que pode. Orientação sexual. Desculpa, amorzinho. Porque é uma coisa que já tem na Mudar, minha tem que cabeça. mudar. Desculpa, é verdade, é orientação sexual. Mas é uma coisa que eu falo assim, independente com quem a gente estiver ou o que você fizer na sua vida, eu acho que as pessoas têm que te respeitar. E eu coloquei É, muito isso na minha vida. Eu falo assim, eu tenho que ser transparente, porque se eu não for transparente, não que eu tenha que esconder alguma coisa, não. Mas eu falo assim, não que eu preciso me mostrar nem nada, mas assim, quanto mais você não se aceita ou se esconde, as pessoas vão falar, poxa, será que essa pessoa é de verdade? Então, assim, sim. independente do que você fizer, né? Então, eu acho que eu sempre pratiquei isso. Então, talvez por isso que as pessoas me respeitem mais. E também aquilo que a gente falou no início, né? Um líder, mas aí eu tô falando da pessoa, Carol, tem que Uhum. ser consistente, coerente, e aí dentro disso entra a transparência, né? Então, Exato, exatamente. isso é o que você falou, né? Através do exemplo de quem você é, não existe uma Exato, máscara ali, né? Então é bom exatamente. para você, se sente vontade, né? E as Exato. pessoas também vão te respeitar. Aí eu vou fazer a última pergunta, porque nosso tempo está quase Ah, tá acabando daqui a acabando. pouco. Qual a sua estratégia para ajudar a equipe a equilibrar intensidade e ansiedade em um jogo importante? É difícil, né? Eu acho que a ansiedade nós vamos ter até o último minuto de que eu estiver jogando vôlei, né? Eu acho que essa ansiedade, é claro que ao longo dos anos ela diminui porque você consegue lidar melhor com a ansiedade, mas se eu te falar que eu não tenho ansiedade, não, mentira, né? Eu falo até o próprio Aham. medo, né? Que às vezes as pessoas têm muito tabu de falar sobre isso, mas todo mundo tem, né? O importante é você saber lidar com essas emoções. Então, quando você é mais velha, mais experiente, você acaba lidando mais tranquilamente com essas emoções, né? E, claro, procurar ajuda, procurar conversar com pessoas, até para você ter um pouquinho dessa melhora, dessa ansiedade. Então, assim, eu sempre fui muito ansiosa, muito, desde sempre, porque eu queria fazer melhor, eu queria demonstrar. E, às vezes, essa ansiedade, quando eu era mais nova, me atrapalhava muito. E eu vejo que hoje, né, claro que eu tenho eu sou ansiosa e tudo mais, mas eu consigo controlar um pouco mais. Mas isso é com a experiência, né? E claro, quanto mais a gente estuda e mais procura ajuda sobre o assunto, quanto antes você consegue melhorar isso. Transformar a ansiedade em algo positivo, né? Para te Exato, empurrar, para te exato, impulsionar, né? exato, Potencializar as suas qualidades, né? Os seus exato. potenciais. Todo lado ruim pode ser potencializado, né, Mar? Então é só tem que aprender e saber qual que é a melhor forma. Saber como enxergar, né? Exato. De Que não é outro, fácil. de outro De outro prisma, ano. né? De Exato, outro exatamente. ângulo. Exatamente. Mas se Então, eu vou você for fazer uma. positiva, já é meio caminho andado. Com certeza. Vou fazer uma. Então, quais são as principais lições de liderança que você leva para a sua vida? Olha, eu acho que liderança são as atitudes, né? A motivação. Eu acho que a transparência, né, que você mesmo falou, o caráter. Então, eu acho que esses são os tipos de liderança que eu costumo sempre estar comigo, assim. Sempre são os meus pilares, de sempre estar
muito prestando atenção nas coisas que estão acontecendo ao meu redor, mas eu acho que esses são os pilares muito importantes, que é essa motivação, que é um líder ser bem informado, é um líder ser amigo das pessoas que estão ao seu redor para tentar ajudar o máximo possível. Ou seja, eu acho que esse líder construtivo, né, que você falou no começo, eu gosto muito disso. Eu acho que assim, as principais palavras que a gente falou muito, né? E aí, tanto no esporte quanto para a vida, é o trabalho em equipe, né? O teamwork, trabalhar em equipe Aham, e encontrar e potencializar as qualidades de cada um que compõe essa equipe, né? exato. Dar o exemplo, né? Então, Exatamente. fazer através de atitudes e não só falar, mas agir, ter atitude, dar Exato. o Que é o que eu exemplo. mais gosto, na verdade. Exatamente. Ter humildade, Muito, né? tem que ter Para muito. humildade, carisma, né? Você Aham, tem aham. muito, contagia com a sua Ah, energia, obrigada. vibração, alegria, né, Carol? Obrigada. Eu pensei que você É, ia falar Carol Contatinho. Eu ia falar, opa! Gente, a Carol também é contatíssima. Se vocês precisarem de qualquer coisa, ela conhece o mundo inteiro. Carol, preciso disso. Eu vou falar com fulano. Carol, preciso daquilo. Nada, Ela é nada. líder até no contatinho, gente. Até no contatinho. A gente faz os. Não é nada, Ai, brincadeira. Carol. Foco, comprometimento, né? Equilíbrio, confiança, estimular intelectualmente, né? E fazer considerações, né, assim, positivas para os seus liderados. E aí, qual que é o legado que a Carol vai deixar para a gente? Porque você não vai aposentar tão cedo, né, Carol? Ai, eu acho que não, tomara que não, né, Mar? A gente nunca sabe o que os planos de Deus nos reserva para o futuro, mas eu gostaria de deixar um legado. Eu sempre pensei nisso muito, muito na minha vida, na minha carreira. Eu falei, o que, que eu posso deixar para as pessoas? Eu não quero ser, não quero ser uma jogadora que passou e não deixou nada. Então, eu acho que eu quero deixar uma coisa positiva para as pessoas, que as pessoas me olhem e falem, poxa, a Carol foi o símbolo de alguma coisa. Se for, tipo assim, olhar para mim e falar, caraca, ela deu o máximo dela, ela é uma pessoa comprometida. E eu que eu gostaria de deixar, de colocar essa coisa assim, que eu sempre tentei dar o meu máximo por onde eu passei, sempre amei muito o que eu fiz. Então, assim, que as pessoas possam tirar alguma coisa positiva e eu deixar alguma coisa positiva na vida das pessoas, esse seria o meu legado, que eu ia ficar muito feliz de alguém falar assim, poxa, sabia que uma palavra sua, uma atitude sua mudou a minha vida ou mudou alguma situação, alguma parte da minha vida. Então, acho que isso me deixaria muito feliz. Não, então você já deixou, porque você deixa muita gente feliz, Que né, bom. Carol? Agradeço demais, Carol, de coração. obrigada, né, mais uma vez por estar aqui com a gente. Obrigada a todo mundo que participou dessa live. Que Eu que você continue agradeço. sendo, né? O legado já existe, né? Não vai ser, ele já existe, né? Essa referência de pessoa, de profissional, né? Uma referência de mulher. E que você Obrigada. continue inspirando cada vez mais positivamente as mulheres, os homens, as pessoas, né? Todo mundo que está à sua Obrigada. volta. Obrigada, Maia. Eu que agradeço. Muita gratidão. Você sabe que eu tenho muita gratidão por vocês. Você sabe o tanto que eu aprendi, né? Eu acho que eu sou um ser humano melhor pelas pessoas que passam na minha vida e você é uma delas. A Bruninha que está aí é uma Obrigada. delas. Meus amigos que estão aqui assistindo, nossos amigos, né, Mar, que estão assistindo a live Nossos também, amigos, toda também são família, pessoas também que, vi algumas exato. aqui. Uhum. Então, assim, são pessoas que me inspiram e que eu gostaria de deixar minha gratidão sempre, que vocês me fazem melhor a cada dia. Muito obrigada mesmo por tudo. Muito Ai, obrigada. nós que agradecemos. Gratidão, né, Quero? Um beijo. Gratidão. Um Muito beijo. obrigada. Beijo, galera. Beijo, E obrigada por te todo mundo que vejo em participou. breve, hein? Se Deus quiser. Esperando Em aqui em breve, BH. Volta em logo. breve, em breve estaremos aí. Então tá, um beijo grande para você, sua família, na Alice. Ai, pode deixar E que eu dar semana que muito. vem a gente vai comemorar, mesmo que seja Combinado. virtualmente, né? Combinado. E dia 26 aí, ó, quem quiser assistir a minha última live aí, dia 26 às 4 da tarde, hein? Fala, deixa. Então depois você manda e a gente vai divulgar Eu mando o também. link, pode deixar. Manda o link pra gente. Um beijo grande, pessoal. Muito Beijo, obrigada. Boa beijo. noite. Beijo. Tchau, tchau. Valeu, galera. Beijo.